Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. A Rede Século 21 passa a transmitir neste momento a Santa Missa ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 14 de abril, quinta-feira, terceira semana da Páscoa. Em Jesus, ovelha levada ao matadouro, Deus assume a natureza humana e se mostra solidário às pessoas que podem conhecê-lo, amá-lo e participar da sua vida. Essa missa será celebrada em ação de graças pelos sócios e novos sócios e por todas as intenções. Em pé, vamos receber o presidente desta celebração, Padre Eduardo, cantando. Do livro Louvemos o Senhor, 1435. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Bom dia. Bom dia. Louvado seja Deus. Sejam muito bem-vindos de volta. Amém. Louvado seja Deus pelo seu ministério e pela sua família. Estamos celebrando a missa pela saúde de Ana Carla da Silva Barbosa. E por todos vocês em casa, sim, por todas as suas intenções também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as bênçãos de Jesus, o amor infinito de nosso Deus Pai, que fez o céu e a terra, a santidade, o amor do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Perdão, Senhor. Misericórdia. Perdão, Senhor. Canto 637. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade,
Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e onipotente, que nesses dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Às vezes, a palavra de Deus, para suscitar a fé, necessita de alguém que a interprete. Mestre da palavra e pão descido do céu, Jesus deseja-nos todos os seus discípulos. Vamos ouvir com atenção a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu. Ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então, convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eis, o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então, Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então, o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede de que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantemos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamemos a palavra de Deus com alegria, o canto 431. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor, o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O que acontece quando recebemos a comunhão? Recebemos Jesus, Deus, Criador, junto com o Pai e o Espírito Santo, e homem, ressuscitado, glorioso, com seu corpo celestial. Deus dentro de nós. Ele disse: eu sou o pão
da vida. Eu sou o seu sustento. Eu sou alimento. Eu sou a vida. E vivifico a sua vida. E a força, o poder de Deus entra em nós. Deus conosco. Jesus Cristo ressuscitado com seu corpo celestial. Eu creio em milagres. Eu creio que milagres acontecem na Santa Missa. E Jesus usa a voz do sacerdote. A consagração acontece com estas palavras: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue a vós. E esse pão passa a ser Jesus, o corpo de Jesus. E depois o sacerdote diz, mais uma vez, Jesus usando a voz do sacerdote: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E o milagre acontece aqui no altar. A consagração em que Jesus, Deus, se torna presente. E Ele mesmo nos sustenta. Recebemos Deus. Eis aqui o pão que desceu do céu. Jesus em forma de pão, mas é a presença de Jesus. Quem dele comer nunca morrerá. Sim, vai apagar nesta, mas vai passar para a próxima. E não há comparação entre a maravilha que é de passar desta para a próxima, porque é com Jesus. É Jesus que nós recebemos na Santa Comunhão. E sabe que Jesus é mestre? Todos serão discípulos de Deus. Todos serão seguidores de Deus. E o mestre vem morar dentro do coração e fala ao coração. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. E nós chegamos a Deus. E Deus vem para morar dentro de cada um de nós. Não há dúvida que Deus estava em Filipe. E o anjo inspirou para pegar aquela estrada que desce de Jerusalém a Gaza, um lugar do deserto. E o Espírito Santo moveu Filipe para aproximar-se daquele de Etiópia. E foi realmente a mão de Deus. Imagine uma pessoa eucarística, Filipe, que participava da ceia do Senhor e recebia o próprio Senhor Jesus dentro dele. Ele foi movido por Deus, foi um discípulo de Deus, um servo de Deus, entendeu? E o homem estava lendo Isaías, e ele perguntou: tu compreendes o que estás lendo? Como posso, se ninguém me explicar? E realmente muitas pessoas vêm a Deus porque alguém evangeliza. A fé vem de ouvir a palavra de Deus de alguém
que está tão convencido que Deus está comigo. Esse Deus, esse Jesus, que morreu numa cruz e ressuscitou, e o homem se converteu. O homem se converteu. Foi uma experiência profunda de Deus. E diz aqui, quando sair na água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele entrou num repouso do Espírito tão profundo. Pum, ele caiu no chão. O Espírito veio sobre ele. Ficou totalmente cheio do Espírito Santo. E o africano foi embora, cheio de alegria, porque recebeu Jesus, porque decidiu pertencer ao nosso Deus. E Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque Cristo morava no coração dele pela Eucaristia. Nós escutamos Deus. A partir de receber o próprio Senhor Jesus Cristo, podemos esperar receber a escuta. Recebemos Deus e nós seremos pessoas, discípulos de Deus, pessoas instruídos por Deus. Olha a vida que nós recebemos na Santa Comunhão. Nos anima, nos dá o entusiasmo, o amor de Deus. Deus, amor, vem para morar dentro de nós na Santa Comunhão, porque acontece aqui no altar um milagre. Todos os dias um milagre. Sim, recebemos Deus. Quanto vale isto aqui? E vocês que estão afastados, voltem. Voltem. Faço minhas orações na minha casa. Voltem. Não há nada como receber o próprio Senhor Jesus dentro do seu coração. Não há dúvida que muitas pessoas estão faltando a espiritualidade nas vidas deles. Muitas pessoas. Não é? Eu faço um convite para vocês voltar para a sua casa, frequentar a sua casa, que é a igreja, e receber o Rei da Glória dentro do seu coração, dentro de você. Só com o esforço humano não dá, mas sim com a força de Deus. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente e terá uma outra maneira, nível de vida. E o pão que eu darei é a minha carne, sou eu. Sou eu, Deus infinito. Sou eu, Cristo ressuscitado, glorioso. O pão que eu darei, sou eu dado para a vida do mundo. Que maravilha que é a Santa Comunhão, a Eucaristia, Jesus, que nós recebemos na Santa Missa. Faça sua oração.
Oremos. Para que todos nós passemos a ser excelentes templos de Deus, recebendo Jesus, rezemos ao Senhor. Venha vosso reino, Senhor. A vosso reino, Senhor. Acompanhai e protegei sempre, Senhor, vossa igreja missionária e peregrina. Venha vosso reino, Senhor. Vinde em nosso auxílio com vosso poder e revelai aos corações a vossa bondade. Venha vosso reino, Senhor. Iluminai os catequistas e todos os que buscam ensinar e esclarecer vossa palavra. Venha vosso reino, Senhor. Tornai-nos discípulos cada vez mais fiéis como alimento da palavra e do pão da vida eterna. Venha vosso reino, Senhor. Livrai os fiéis da comunidade, das intrigas e da discórdia, da ignorância e do erro a respeito da fé. Venha vosso reino, Senhor. Faça seus pedidos. Pai, nós estamos aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos a Deus, Pai, por todas essas intenções e todas as necessidades de todos os nossos amigos telespectadores. Obrigado, Senhor. Estamos orando por todos vocês, de um modo especial, as pessoas que comunicaram conosco e mandaram para nós as suas intenções. Por exemplo, Adélia Nunes da Costa. É sócia, é de Montes Claros. Ela pede por Joelama, Marcos, Joaquim, Maria Antônia, pela saúde. De Pirassununga, Antônia pede pela sua proteção, por toda a sua família. Por Cristo pedimos a Deus Pai, unidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar esta oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pelo sublime diálogo desse sacrifício, nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade. Concedei que, conhecendo a vossa verdade, lhes sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças e louvores ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, nesse tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nosso corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça em caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo,
Dom Ayrton José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos como Jesus ensinou. Pai nosso, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, é Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Canto 1307. 1037. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo,
maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Jesus, muito obrigado, Jesus. Você nos tornou agora teus templos santos. Você está em nós, Senhor, com a tua carne, teu sangue e teu corpo, Senhor. Obrigado, Senhor. Só temos que te agradecer, Jesus, pela tua bondade, porque você estando em nós, você nos fortalece, você nos dá uma vida, porque é impossível, Jesus, viver sem você. Somente você é a nossa vida, é o pão da vida que nos sustenta para sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Queremos te adorar em nosso coração e te trazer hoje, ouvindo a tua voz o dia todo, para que nós entendamos a tua grandeza em nós, o teu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazer passar da antiga a nova vida, aqueles a quem concedestes a comunhão dos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aniversariantes, vem para frente. Crianças, vem para frente. 24 de abril nós vamos ter programa especial Aumenta a Minha Fé. Louvado seja Deus. Que alegria receber Jesus. Bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor sempre vai conosco. Graças a Deus. Hoje, quinta-feira, temos Noite Carismática com o Padre Eduardo Douglas, às 19h30, com o tema O Bom Pastor. Amanhã, sexta-feira, Missa da Saúde, às 19h30. No domingo, louvemos o Senhor, das 9 às 17 horas, no primeiro Congresso Internacional dos Estudos sobre a Família 2016. Apresentação, Padre Adilson Upristi. A pregação, Monsenhor João Cláudio Sanarruja, o professor Felipe Neri Martins Neto, a professora Fernanda Fernandes Taquitani, Jesus Trilho Figueiroa, Bárbara Dalio Olari e o padre Dr. José Eduardo de Oliveira e Silva. E animação a Ministério Excelsis. Você é nosso convidado especial. Venha e participe conosco. Bom dia a todos. Jesus, Deus